Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, estão preparados para a nossa aula de hoje, então vamos lá. Hoje será língua portuguesa, tá? Então, página 54 do nosso caderno ângulo 2. E vamos lá. Três tirinhas, três autores, módulo 11, página 54 a 63. É difícil encontrar alguém que não goste de ler tirinhas, não é? E você sabia que nos suplementos infantis elas também aparecem e são muito engraçadas? E aí, nesse caderno, né, conhecemos e estudamos, né, gente, sobre o suplemento infantil. E vocês, já pegaram para estar lendo o suplemento infantil? Ainda não? Então vamos lá. Pede papai, pede para mamãe, tá? Estarem comprando o jornal, né, que vem o suplemento, para vocês conseguirem ler, tá? Vocês vão adorar. Mas lembrando, tá bom, gente? Suplemento infantil, ele não sai todos os dias, né? Tem alguns jornais como a Folha, que a gente estudou. A Folhinha, ele só sai no jornal no sábado, tá? Outros jornais, tem alguns que saem no domingo, tá? Certo? Mas vocês vão adorar estar lendo esse suplemento, tá? Depois eu vou querer saber. Combinado? Então tá bom. Já conhece as personagens Lola e Juju? Criadas pelo cartunista Laerte? Alguma vez já pensou que duas lâmpadas pudessem conversar? Conheça também o Eric, um garoto que, bem, você vai saber sobre ele lendo a última tira. Então, gente, essa página aqui que a gente está vendo, na página 54, ela é a última página da folhinha, tá bom? No momento, tá bom, gente? Só vamos observar, tá? Não se preocupe em lê-la, tá? Tá? Porque a gente vai estar vendo essas tirinhas, tá? Nas próximas páginas desse módulo, tá bom? E essa reportagem da Via Láctea a gente vai ver no outro módulo, tá bom? Vocês vão adorar, tá? Então vamos lá. Página 55. Agora você lerá a primeira das tirinhas, que está na página anterior. Observe atentamente cada detalhe e as falas que estão nos balões. Siga as orientações do professor para ler a biografia do autor. Então, vamos lá. Laerte, Lola e Juju. Então, uma está escrevendo na outra, mas aí vem a pergunta: será que o nome que uma está escrevendo na outra está certo? Será? Você é a Lola e você é a Juju? Eu sou a Lola. Não, desculpa, eu sou a Juju. E eu sou a Lola, ou seja, né, gente, elas trocaram o nome, né? Então, a Juju escreveu o nome na Lola e a Lola escreveu o nome na Juju. E depois aparece elas escrevendo, né, numa parede. Parece que é parede, eu também não sei. Aí depois, na outra tirinha aparece assim, ó, três andorinhas. O menino fala, né? Aí, vamos pensar aqui. Então, tem as duas andorinhas, ou seja, gente, elas escreveram, né, andorinha no elefante. E depois ela sai voando, né, entre as pessoas e faz chuvisquinho. E de repente começa a chover. Laerte Coutinho nasceu em São Paulo e fundou a revista em quadrinhos chamada Balão, quando tinha 21 anos. A partir daí, colaborou nos jornais mais famosos do Brasil, como Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e nas revistas Veja e Chiclete com Banana. Escreve também textos para a TV, desculpa, teatro e cinema. Em 2010, publicou o livro em quadrinhos Carol, que conta muitas aventuras de uma menina dotada de inteligência rápida, atitude, humor e que sempre está aprontando alguma coisa com o Gabriel e sua turma de amigos. Olha que legal. Página 56, vamos lá. Agora leia a segunda tirinha. Observe com bastante atenção os detalhes de cada ilustração. Depois, siga as orientações do professor para ler a biografia do autor. Então, vamos lá. Então, o autor é o Adão, tá? Então,
Já pensaram duas lâmpadas conversando? Vamos conhecer? Eu não sou uma lâmpada, sou uma ideia. É tão difícil de entender isso? Você não é nem uma lâmpada e nem uma ideia. Você é a luz da minha vida. Ai, que lindo! Aí, né, uma lâmpada tá olhando para outra e depois ele fala: "É assim ele muda". E aí depois uma das lâmpadas fala: "É assim ele e assim ele mudou de ideia", né? Aí ele começa a seguir a outra lâmpada. Ai, que lindo. Então Adão nasceu no Rio Grande do Sul e fez seu primeiro quadrinho quando tinha 17 anos. Costuma dizer que nasceu com lápis e papel na mão. Publicou um livro em que conta histórias da sua vida e que Laerte Coutinho elogiou como sendo o melhor livro de Adão. Já recebeu diversos prêmios e seus álbuns de quadrinho são distribuídos no Brasil e em Portugal. Publica seus quadrinhos nos jornais Folha de São Paulo e no O Liberal, além da revista argentina Fierro. Atualmente, Adão vive em Córdoba, na Argentina. Que legal, né? E vamos para a nossa última tirinha. Ó, devia ter mais, né? As reações de Eric. Ao descobrir que finalmente foi bem na prova de matemática, ele tem a mesma reação, gente. Não sorri. Ao descobrir que seus pais vão lhe comprar um novo amplificador, ele não sorri. Olha que para quem gosta assim de rock, né? Esse é um ótimo presente, né? O amplificador é uma caixa de som de guitarra, né, gente? Mas não muda muita reação dele, não. Ao descobrir que seu blog tem mais de 10 mil acessos, vocês iriam ficar, né, felizes. Ele não, ele continua com a mesma reação. Ao descobrir que a garota que ele gosta aceitou seu convite para sair, também não animou. Ao descobrir que ganhou 4 triprité para chiclete quadrilhões, nossa, quase que não sai a palavra, né? De reais da loteria. A gente ia ficar muito feliz, ele não. Aí, ao descobrir que um álbum de músicas inédita do Hendrix vai ser lançado, nossa, aí ele delirou, aí ele ficou muito feliz, né, gente? Nossa, porque, gente, ele é apaixonado, né, por esse cantor de rock, né? Então ele delirou assim de felicidade, né? Para quem gosta, né? Isso deve ser muito legal, não é verdade? Então, ó, Pedro Cobiaco nasceu em 1996 e começou a fazer e a publicar suas tiras em 2009. Trabalha no jornal Folha de São Paulo para o caderno Folhinha, onde publica as tiras em que a personagem é Eric, um garoto louco por rock, né? Olha que legal. Então, vocês gostaram? E aí, na nossa aulinha online, vou falar qual das 3 tirinhas eu mais gostei. Combinado? Então, tá bom. Então, entender o texto. Primeiro, escolha a tira de que você mais gostou, tá? Eu já escolhi a minha e vocês. Então, vocês vão escolher, tá? Ou do Laerte, ou do Adão, ou se não do Pedro, tá? Qual das 3 vocês mais gostaram, tá? Depois, na 2, vocês vão falar para mim qual das tiras você escolheu, tá? Então, qual você prefere, você vai colocar qual que é. E o que lhe agradou nela? O que mais chamou a atenção? E aí? Então, página 58. Aí na 3, conte a história que está nessa tira. Quem são os personagens, o que acontece com elas e qual é o final. Então, gente, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar para mim qual dessa tira que você escolheu, que mais te chamou a atenção, né? Você irá contar a história dela, tá? Então, quem são as personagens, tá? O que acontece com essas personagens dentro dessa historinha, tá bom? E qual foi o final?
Combinado? Então, tá bom. Gente, se caso tenha alguma dúvida, pode me chamar no Telegram, ou senão daqui a pouquinho a gente vai estar entrando na aulinha online, aí vocês podem estar tirando as dúvidas. Combinado? Então, tá bom. Então, na página 58, estudar a língua. Vamos lá. Então, primeiro, agora você vai resolver várias atividades de ortografia. Leia com atenção o que deverá ser feito em cada uma delas. Então, na A, complete as palavras a seguir com M ou com N, tá bom? Lembrando, né, gente? Vamos lembrar um pouquinho. Qual que é a regrinha do M? Eu utilizo ela antes de qual letras? Isso, antes de P e B, tá bom? Certo? E as demais, né, eu utilizo o N, isso mesmo, tá bom? Na página 59, vamos lá. B, preencha as listas com as palavras do item A, tá bom? Então, todas essas palavras que elas tiveram, que vocês preencheram com M, vocês vão colocar no primeiro quadro, tá bom? Certo? E depois, as palavras que vocês completaram com N, no segundo quadrinho. Combinado? Então, tá bom. E na C? Antes de qual letra dessas palavras usamos M? Só é uma letra, qual que é? Tá? P e B? Qual delas? Ficou a dúvida? Então vamos pensar um pouquinho, tá bom? Qual delas? Tá? E depois na D, usamos M e não N, também antes de outra letra. Qual que é essa letra? E aí, qual vocês acham? Meu professor, será que vai estar certo que eu vou responder? Pode responder, tá bom? Certo? E depois vocês vão me dar 3 exemplos, ou seja, vocês vão escrever 3 palavrinhas que vêm acompanhado do M. Antes de quem? E aí? Qual será? Qual será? Então vamos lá. Depois na 2. Leia as palavras a seguir. Observe a letra destacada, desculpa. Brasil, coisa, surpresa, casa, gasolina e usar, tá bom? Percebemos o quê? Que a letra S aqui está em negrito, isso mesmo, tá bom? Então, ela tá sendo destacada, tá? Então, vamos lá. Na A, que som a letra S tem nessas palavras? Qual que é o som, gente, quando eu pronuncio? Qual que é o som que a gente percebe, né? Que sai a letra S? E aí? Brasil, e aí? Aí vocês vão colocar a regrinha aqui, tá bom? Combinado? Depois na B. Quais letras estão antes e depois do S nessas palavras? Qual que é? Qual que é a letrinha aí? Que vem igualzinho Brasil, né? Então temos o S, não é verdade? Quem está entre o S antes e depois do S? Isso, as vogais, né? A vogal A e a vogal I. É isso que vocês vão fazer nessas linhas, tá bom? Certo? Tá? Lembrando, né, gente, que a palavra Brasil, no quadro que está acima, né, ela está em negrito. Então, é essas letras que vêm antes e depois dessas palavras que estão em destaque, tá bom? Então, depois, gente, na C. Essas letras pertencem a qual grupo do alfabeto? E aí, gente, qual que é? Lembrando, né, gente, a gente tem 2 grupos, tá bom? Certo? Temos o grupo, né, das letras das consoantes, tá? E o grupo das vogais. Qual desses 2 grupos pertence essas palavras que vocês falaram agora, que vem antes e depois da letra S? Qual? Eu sei que vocês sabem, claro que sabem. E depois na D, o que você observou sobre o som da letra S nessas palavras citadas? E aí, o que a gente pode observar? Brasil, coisa, surpresa. E aí, gente, o que a gente pode destacar? Qual que é o som da letra S? E isso, a letra S tem um som de Z. Certo? E quando usamos, né? E quando ela vem, né? E quando ela está no meio, né? Ela está entre 2 vogais, isso mesmo, tá bom? Certo? Então tá, então vamos lá. Página 60. Complete com S dobrado,
C ou cedilha, sempre com o som de C. Então, aqui a gente vai estar completando, tá bom? As palavras que vai S, dois S, C e o cedilha, tá bom? Então, praça, fumaça, sabão, cadarço, tá? Certo? Então, a gente vai preencher. Então, eu vou falar para vocês lembrarem das regrinhas. Vamos lá? Quando utilizo o S, gente? Quando o S está no início da palavra, é isso mesmo, tá? Quando eu utilizo S dobrado, quando ele está no meio da palavra, tá? Entre duas vogais, isso mesmo. E o C? Quando ele está no início da palavra e ele vem acompanhado de quais vogais? Isso mesmo, do E e do I, né? E o cedilha? Isso quando ele está no meio ou no final da palavra e ele vem acompanhado de quais vogais? Isso mesmo, da o A, do O e do U, tá bom? Relembraram? Então tá bom, então vamos lá. 4. Observe cada grupo de palavras. Em cada um deles há uma palavra em que a letra S não tem o mesmo som das demais. Pinte essas palavras. Então, aqui vocês vão pintar a palavra, né, que não se encaixa entre elas, tá bom? Vocês vão pintar ou de laranja ou de amarelo, tá bom? Então, um exemplo, grupo A. Massa, pêssego, pressa, liso e missa. Qual dessas palavras aqui que não se enquadra aqui, gente? Que ela tá de penetra aí. Isso, liso, isso mesmo, né, gente? Por quê, gente? Porque primeiro que ela o som, né, do S, né? Qual que é o som desse S? De Z, isso mesmo, ela tem o som de Z, né? As demais palavras tá escritas com dois S, não é? Então tá bom. Então, ela que tá de penetra, né? Então aí vocês vão pintar. Professora, mas qual amarelo? Posso usar amarelo, o laranja de neon, né? Pode, à vontade, tá bom, gente? Sendo uma dessas duas cores, não importa, tá? Combinado? E vocês vão fazer isso, né? Nas demais, no grupo B, no grupo C e no grupo D, tá bom? Certo? Vamos lá. Outra coisa também, gente, agora na 5. Agora explique por que as palavras que você pintou na atividade 4 não fazem parte dos grupos nas demais nos quais estão. Então vamos lá, igual eu acabei de falar, né? A palavra liso, né? Ela tem o som do quê, gente? O som de Z, né? Então ela não se enquadra com as demais palavras, tá bom? Certo? Lição de casa, página 62 e 63. Vamos lá. Então, aqui, ó, primeiro, a professora coloca o slide, isso, a professora colocou. Vamos lá. Primeiro, invente mais um quadrinho para a tirinha de Adão. Escreva nele uma frase para contar o que aconteceu com as lâmpadas. Ou desenhe balões para as falas. No final, pinte seu quadrinho, use espaço abaixo. Então, aí, esse daqui, gente, vocês vão desenhar, tá? Conforme ele. O que aconteceu será com as lâmpadas depois? Vocês podem desenhar, ou vocês podem desenhar e colocar uma fala, ou só a fala também, tá bom? Desenha um balão e só coloca a fala. Pode ser. Depois vocês pintam bem de clarinho, tá bom? Pode ser? Então, tá bom. Tá? Mas desenhe, use a criatividade de vocês, vocês têm bastante, tá bom? Certo? Como será que termina? Como será que vocês vão fazer esse último quadrinho? Para completar, será que o Adão vai gostar? Eu acho que sim. Então, no 2. Na tira do Pedro C. e Eric é fascinado por rock. Escreva o que fascina você. O que fascina você? O que você mais gosta? O que você fica assim, muito, muito, muito feliz? E aí? Aí você vai escrever aqui para mim, tá bom? Certo? Então tá. E na B, faça um desenho para mostrar a sua reação diante do que fascina você. Então, um exemplo. Você gosta muito de ganhar algum presente como um videogame, um exemplo, tá bom? Uma bola, tá? Melhor ainda, uma bola. Aí, papai ou a mamãe foi lá e comprou, nossa, aquela bola que você queria. E isso te deixou assim,
feliz da vida. E aí, qual o desenho aqui qual que é a sua reação, tá bom? É isso que você vai desenhar aqui, tá? Combinado? Então, vamos lá. No 3, na página 63, complete as palavras com M ou N, tá bom? Lembrando, né, gente, eu completo M, M eu utilizo quando vem antes de P e B, né? E N com as demais consoantes, sabe? Certinho? Então, tá bom. Então, vamos lá. 4. Leia o texto a seguir. Eric era uma criança que nunca se cansava de ouvir rock. Seu pai o convidava para tomar o sorvete, ele recusava, dizendo que preferia ouvir música. O menino sonhava em ficar tão famoso como Jimi Hendrix. A mãe de Eric vivia imaginando o que ela poderia fazer para que ele parasse de fazer essa cara e estivesse pelo menos essa reação de feliz, né? Então vamos lá, sorrindo, né, gente? É tão bom sorrir, não é? Então tá bom. Então vamos lá. Então, encontre no texto uma palavra que tenha as letras citadas a seguir. Escrevas e escrevas. Lembrando, né, gente? Eu não vou procurar palavras, tá? Certo? Tá bom? Não vou procurar. As palavras vocês vão tirar desse texto aqui, tá? Certo? Combinado? Tá? Não vai procurar, ai, professora, achei outra palavra. Não, as palavras estão nesse textinho aqui que a professora acabou de ler, tá? Então, vocês vão achar encontrar uma palavra com cedilha, tá? B, de C com som de C, né? Lembrando, né? O C ele vem antes de I, tá bom? Depois o C, S com som de Z. Depois, ó, o D, S com som de C, né? Então, S inicial, tá bom? E depois, dois S, S dobrado. Combinado? Tá bom? Então, vocês não vão achar em nenhum lugar. O lugar que vocês vão achar essas palavras é dentro desse textinho, tá? Combinado? Outra coisa, gente, essas palavras de completar, caso vocês ainda continuem com um pouquinho de dúvida, vocês podem estar consultando o dicionário, tá? Certo? Então, vamos lá. 5. Recorte de revistas e jornais velhos. 5 palavras escritas com NH, tá? Então, aqui tá 6, mas é só 5, tá bom? Certo? Palavras que têm a NH, tá bom? Depois, gente, vocês irão, tá? Pegar o caderno de língua portuguesa, vai fazer o cabeçalho bonitinho, tá? Colocar a data de hoje, tudo bonitinho, e vão colar essas palavras, tá? Então, ó, você vai organizar em forma de lista, ou seja, uma embaixo da outra. Mas lembrando, tá bom, gente? Colou uma, vocês vão pular de 5 linhas, tá bom? Vocês vão pular 5 linhas. Então, colou uma, pulei 5 linhas, tá? Aí você vai colando a outra, mais 5 linhas e assim por diante, tá? Então, uma embaixo da outra, respeitando que eu vou ter que pular 5 linhas, tá? Certo? Então, ó, depois deixe 3 linhas, mas é 5, tá? Depois você vai escolher 3 dessas palavras, tá? E vocês vão formar frase. Então, vocês vão formar 3 frases, tá? Uma para cada palavra, tá? Certo? Tá? Gente, essas palavras, essas frases tem que ser rica, tem que ser criativa, tá bom? Que eu sei que vocês conseguem, tá? E depois vocês vão observar se essas frases estão escritas corretamente, né? Lembrando, inicia a frase com letra maiúscula, tá? Não esqueça da pontuação, tá bom? Então, vamos lá, eu vou repetir de novo. Essas 5 será no caderno de língua portuguesa, tá? Então, vocês vão recortar 5 palavras, tá? Vocês vão fazer o cabeçalho bonitinho, então logo depois vão organizá-las. Vai colar uma embaixo da outra, mas com intervalinho de 5 linhas. Então, colei uma, pulei 5 linhas. Outra e assim por diante. Depois você vai escolher 3 dessas palavras que você colou, tá? E você vai formar frases, tá bom? Frases criativas, tá? Ricas, né? Tá bom? E respeitando, vou iniciar essas frases com letra maiúscula e vou respeitar o que, gente? Isso mesmo, os sinais de pontuação, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, tá bom?
podem estar me chamando no Telegram e daqui a pouquinho também a gente vai estar entrando, tá bom? Na nossa aula online, tá? Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau.